Eu me considero muito orgulhoso, só que às vezes esse orgulho ele sustenta uma espécie de ressentimento em relação a qualquer coisa, qualquer ação em geral, que façam que eu me sinta ferido de alguma forma. E aí o problema é que, por eu ser muito orgulhoso, esse orgulho ele consegue sustentar muito ressentimento, assim, mesmo de coisas ínfimas de pessoas próximas. Mas ele sustenta. E é esse orgulho que sustenta. E é muito corrosivo, porque o ressentimento é muito corrosivo e é no nível em que eu consigo sentir no meu corpo. Por exemplo, na hora de comer, eu não me alimento, eu não sinto fome, né? Eu não sinto fome, eu não sinto sede, porque o ressentimento ele toma conta de uma forma que parece com que eu só posso me alimentar desse ressentimento. E aí tudo que eu faço é uma tentativa de tentar lidar com esse ressentimento para gastar ele o mais rápido possível, da forma mais desesperada possível. Só que tem um, tem um preço isso é muito desgastante. E a longo prazo, como eu falei, é muito corrosivo, né, de qualquer forma. E, e eu sei, eu consigo ver esses sentimentos, eu consigo ver para onde eles estão indo e algumas vezes, não todas, mas algumas vezes eu consigo ver de onde é que eles nascem, onde é que eles surgem. Mas mesmo assim, eu não posso fazer nada se não sentir eles. É a única coisa que eu consigo fazer. Então, eu consigo observar eles, mas eu não consigo fazer nada em relação a isso. Então, eu me torno só um espectador. E eu acho que maturidade é muito também ter essa noção de que você não pode fazer nada em relação a muitas coisas. E eu acho que uma delas é em relação aos seus próprios sentimentos. Então, ter esse desespero para gastar logo e voltar a se sentir bem, ele é corrosivo a longo prazo. Ele não funciona a longo prazo. E ter maturidade é entender que, às vezes, você só vai conseguir observar. Não vai conseguir fazer mais do que isso. Eu estou lendo Siddhartha, do Hermann Hesse, e eu não sei como é que funciona exatamente com os monges budistas, ou com o budismo em geral, mas tem aquela coisa de você observar o rio e perceber que o rio ele só vai, né, em alguma direção, ele não clama por nada. Mas no fundo, acho que o pensamento budista ele é uma tentativa de unificar tudo para uma só unidade. E aí eu não gosto disso. Então eu gosto de algumas coisas do budismo, mas pelo menos do budismo que eu tô, tipo assim, eu gosto de algumas coisas do Siddhartha, mas tem algumas coisas que eu não conseguiria, tipo assim, não conseguiria viver sem sexo, por exemplo. Mano, fuder, pra mim, top coisas na minha vida, assim. Não dá pra ignorar essa parte. E, e eu acho que, justamente por eu ser muito sensível, quando bate o ressentimento das coisas, eu sinto muito profundamente. Às vezes eu queria ser um rio, né? Às vezes eu queria não sentir, às vezes eu queria só
fluir por aí. Mas não é assim que funciona, né? E eu não sei, eu acho que eu perderia um pouco de mim mesmo nesse processo de tentar não sentir tanto as coisas. E aí, mais uma vez, eu acho que maturidade é isso. Maturidade também enfim, voltando, né? No fim, maturidade eu acho que é ter noção de todos esses pontos e mais outros vários pontos e perceber que às vezes, tipo, cara, você só vai conseguir observar. Você só vai conseguir observar. Eu não vou usar aqui o termo sentimentos positivos, negativos, sentimentos bons ou ruins, porque eu acho que não é exatamente assim que funciona. Mas se eu fosse usar, eu diria que às vezes a maturidade é entender que, mano, esse sentimento ruim, ele vai ficar aí o tempo que ele for ficar. E você pode tentar gastar ele e se desgastar o máximo possível. Ele não vai sair enquanto ele não sair. E aí por que eu puxei o Siddhartha? Porque parte da meditação é justamente isso, é observar os pensamentos e não tentar sumir com eles de uma vez, mas observar o movimento deles e, de certa forma, absorver, talvez. Eu acho que não parte nem para uma espécie de elaboração. Acho que elaborar é outra coisa. Que também envolve maturidade. É difícil elaborar. Pelo menos para mim é difícil elaborar muita coisa. E para eu chegar até onde eu cheguei agora, nesse nível de maturidade muito pouco que eu tenho agora, eu precisei elaborar muito. Eu precisei passar por muita elaboração e é um processo que para mim é muito desafiador em vários aspectos. E é extremamente difícil em outros aspectos também, porque para mim é muito difícil observar algo que está dentro de mim e não conseguir pegar a coisa e colocar onde eu quero, porque eu só posso observar. E aí, cara, é um processo, né? É um processo, mas eu sou muito orgulhoso e eu sou muito ressentido. E eu também sou muito feliz e eu sou muito apaixonado pelas coisas e principalmente pelas pessoas. E eu sou muito medroso também, mas eu também consigo ser muito corajoso. Eu acho que essa contradição de coisas é muito importante que se tenha noção delas, de cada uma delas e como como cada uma dessas coisas se movimenta e para mim se movimentam de uma forma, talvez para outras pessoas de outra forma, mas por muito tempo eu achei que eu conseguia, por muito tempo eu tentei controlar todas essas coisas e aí eu cheguei em um ponto em que eu sinto que eu só posso observar e deixar as coisas fluírem. Eu só posso observar. Eu não consigo ser um rio, eu não quero ser um rio, mas se os meus sentimentos fossem um rio, eu não conseguiria controlar esse rio, eu só conseguiria, no máximo, na melhor das hipóteses, nadar com ele. E algumas vezes só observar. E aí eu acho que a única forma de trabalhar esses sentimentos é justamente por via da elaboração. Seja qual for.
né? Eu gosto da análise, gosto da escrita. Gosto do jiu-jitsu também, por incrível que pareça. É uma forma de elaborar algumas coisas. É uma espécie de linguagem para elaboração também.